Salve Entre Pais! E a nossa história vai crescendo. Chegamos já ao episódio 9 do nosso podcast, o Entre Pais, o podcast da paternidade. Seguimos por aqui firmes, com muita dedicação e amor a esse projeto. E hoje, celebrando o episódio 9, vamos receber a professora, educadora parental, Irani Rodrigues, que está aqui conosco no estúdio. Ela é de Belo Horizonte, com muita experiência na área, e vai participar conosco hoje num bate-papo muito interessante sobre educação positiva. Nesse bate-papo, a gente vai abordar os tristes índices que o Brasil apresenta de violência infantil contra crianças e adolescentes e como a educação positiva pode ser uma ferramenta eficaz na prevenção e no combate a esse cenário. Antes de começar a conversa de hoje, eu conto com vocês para nos ajudar a crescer ainda mais. É só você acessar o nosso canal no YouTube, se inscrever, ficar assim por dentro de todas as novidades e dar aquele famoso like, aquele joinha lá nos vídeos. É assim que o YouTube impulsiona os vídeos, é assim que ele impulsiona o canal e com isso traz mais espectadores para nós. Contamos com você nessa. Bom, voltando ao episódio 9, dou aqui as boas-vindas a Irani Rodrigues. Minha querida Irani, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Júlio. Eu que agradeço o convite para falar de um assunto tão caro para nós, professores, pais, educadores parentais, que é a violência praticada contra crianças e adolescentes e a educação positiva ou disciplina positiva, que auxilia, né, na qual a gente aposta como aí uma pauta extremamente importante para o combate a essa violência. E a prevenção, né? E a prevenção. Como você me alertou bem, é importante prevenir, porque o combate ele é posterior, é quando já aconteceu, não é isso? Exatamente. Perfeito. Então vamos dar início ao nosso bate-papo. Ok. Então vamos iniciar o nosso bate-papo, minha querida. Irani Rodrigues. Quantos anos de experiência na área, Irani? Pô, eu sou professora desde que me formei em 96. Sim. E desde então venho lidando com crianças, notadamente com adolescentes, né? Que é o meu público, assim, do coração. Nós já tivemos aqui episódios no podcast que focavam exatamente essa questão, essa fase da adolescência. Foram episódios muito interessantes, porque é um universo muito rico de informação e de desafios, né? Sim. Realmente a adolescência ela é um período fundamental e muito rico de desafios. Bom, aí voltando então ao nosso bate-papo, nós vamos focar hoje na questão da educação positiva como uma ferramenta eficaz na prevenção e combate a essa violência que toma conta aí dos lares e que afeta as crianças e adolescentes. Mas eu queria entender primeiro o que é a educação positiva. Nossos espectadores, você pode nos ajudar a compreender? Isso já é praticado? É praticado só, talvez, em escolas de elite? Ou é acessível a todo mundo? Como que é isso? Ô, Júlio, eu definiria uma forma bem tranquila de você entender. Sim. A educação positiva, basicamente, é você tratar a criança e o adolescente como sujeitos de direito, como indivíduos que devem ser respeitados, que devem participar do processo da sua educação, no sentido de desenvolver habilidades de autorrespeito, de empatia, habilidades sociais. O adulto em questão, o educador, obviamente, é que vai colocar as margens, é que vai estar ali apontando caminhos. Sim. Mas ele vai entender que na frente dele tem um indivíduo, um sujeito que precisa ser respeitado e a quem ele vai educar de forma não violenta, de forma respeitosa, de forma empática, de individual, forma assertiva e pautado no respeito e na singularidade daquele ser que está ali. Perfeito, entendi, muito bem. Eu penso sempre o seguinte, até já falei isso aqui em outros momentos. Bom, eu tenho 48 anos. A educação na minha época de criança, desde o iniciozinho ali, ela era muito diferente do que é hoje. Porque hoje eu tenho minha filha de quase 4 anos e eu acompanho de perto. A educação na época da minha mãe, diferente da minha avó, então nem se fale, né? E tem que ser assim, a evolução, não é isso?
existem muitas críticas à educação no Brasil. Eu, particularmente, não sou um crítico tão ferrenho. Porque eu vejo muitos avanços, mas as críticas são fortes. Onde eu quero chegar com isso? Essa explicação que você nos deu, ela é uma explicação complexa, porque isso envolve um preparo amplo dos profissionais, dos pais, da sociedade. A gente está envolvendo todo mundo nessa sua explicação. Os professores estão prontos para isso? Eu acho que a educação positiva, ela está na pauta, ela não chegou às escolas ainda, do ponto de vista de... Ela não está popularmente nas escolas. Da grande massa. Na grande massa das escolas, né? Então, mas ela está presente em educação pública, em alguns casos? Ou talvez esteja presa aí a uma cadeia mais particular? Olha, essa coisa da rede, né? Eu acho que a educação positiva, ela está sendo um grande aprendizado para todos nós. Perfeito, entendi. Né? Porque o que a gente tem? Isso que você trouxe aí antes, apontando as diferenças da educação anterior, né? Na época dos seus pais, enfim, para agora. É muito interessante colocar isso. Por quê? Porque a criança de hoje não é a criança não é a mesma daquela criança, época. Né? E ela não é por quê? Porque o mundo mudou, né? E a criança, o que ela enxerga hoje uma sociedade diferente da que nós enxergamos. Da que meu pai enxergou, da que minha mãe enxergou. Então, por exemplo, a minha mãe educou os filhos dela numa família em que o marido era o provedor e havia muito claramente uma submissão ali. Entende? As relações de trabalho também, havia mais submissões nelas. As minorias eram mais submissas. Hoje, de uma forma ou de outra, todo mundo tem voz. Né? Ninguém quer se submeter. As discussões ganham um teor mais... uma mais amplitude amplo, maior, porque você tem redes sociais, você tem... diferentes estratos sociais ganhando voz ali, embora não haja igualdade, não, né? Quem dera, mas a gente já ouve diferentes vozes, entende? E a criança está vendo isso. Então, assim, a criança hoje é diferente? Os meninos nascem diferentes. Ele está num contexto social diferente, ele é filho de famílias diferentes, ele é filho de conceitos pais, familiares diferentes. De conceitos familiares. Você já tem aí uma busca maior pela igualdade de gênero, você tem uma mulher no mercado de trabalho, você tem uma mulher provedora. Provedora, mãe solo, às vezes um pai solo, a gente já consegue ver, menos, mas sim. O homem com mais... diversificando o seu papel, né? Quer dizer, a gente ainda não vê aí uma equidade de gênero, mas a gente já percebe que as pautas estão mudando. E a criança está vendo isso. Então, como num contexto desse, uma criança vai ser a mesma criança de 50, 60, 100 anos atrás, que dizia sim a tudo, né? Que abaixava a cabeça, que não questionava, né? Então, a criança mudou, porque o mundo mudou. E isso exige uma outra educação. Então, se você pegar historicamente a história da infância, você vai ver que lá no final, lá no século XVI, XVII, as crianças eram deixadas com amas. Né? A grande maioria não voltava, porque morria, né? Porque era um nível de higiene baixíssimo. Saúde precária. Né? Insalubre, cuidados afetivos nenhum, que aquela ama sempre tomava conta de mais bebês. Enfim, então a gente vai falar de infância e de adolescência muito depois. Hoje isso está na pauta, né? Então hoje a criança, ela já ouve dos direitos que ela tem, né? Ela ouve no mundo, na sociedade ela em que cobra. Ela está. E ela cobra. E ela cobra, inclusive, né? Ela nasce em um outro contexto. Que bom. E a Jane Nelson, que é a educadora, né? Que pela experiência como mãe, ela teve 7 filhos. E quando ela estava lá no 5º ou 6º filho, é que ela descobre, dentro da faculdade que ela fazia, uma proposta em que ela disse que tinha lido muito sobre a disciplina positiva, o que você deveria fazer. O que você deveria fazer como mãe, como pai. Mas o como ela não sabia. E todo mundo quer, né? Como que eu faço isso para ser uma mãe melhor? E ela disse que gritava, ela batia.
Os conceitos pré-estabelecidos. Ela fazia tudo isso, porque ela não dava conta, vivia cansada, vivia estressada. Sim. Então, quando ela é apresentada ao como, ela começa a aplicar e vai desenvolvendo isso, e até que ela estrutura, né? Esses princípios, né? Constrói princípios para que a educação se dê num âmbito de respeito, de não violência, né, pautada em caminhos que ela vai propondo e que traz a criança para a cena, traz o adolescente para a cena, né? Então você pactua com ele. Então, para a gente falar disso, a gente tem que falar de estilo parental. Então hoje você tem catalogados aí vários estilos, uns 10 estilos parentais, né? Mas a educação positiva, ela é um caminho do meio, ou a disciplina positiva, entre o estilo autoritário e o permissivo. Existe um equilíbrio aí. Existe ela pauta ali, ela busca um caminho do meio, né? Então, o autoritário, nada pode, eu mando, você obedece. É inflexível. Os limites são extremamente rígidos, né? Não há espaço para negociações, né? A casa é minha, você é meu filho, por quê? Porque sou eu que mando, enfim. O estilo permissivo, ele é muito danoso. Muito danoso, extremamente negativo. Porque ele aí é a total ausência de limites. Isso. É a total ausência de combinados, de regras, né? O autoritário tem regra demais. Isso. O permissivo não tem regra. E não se vive nem de um jeito nem do outro. Nem do outro. E a criança precisa de margem. Isso. Né? O estar no mundo todo, o estar no mundo dela é diferente do nosso. Ela está descobrindo as coisas, né? Sabe, Irani, que eu até já comentei aqui, mas é porque eu fiquei muito impressionado quando eu vi isso. Eu estava assistindo uma entrevista do Lázaro Ramos, e eu sou muito fã dele, e ele, enfim, já fez vários personagens até mais engraçados, cômicos, e a gente às vezes enxerga ali o artista e imagina que ele, na vida real, seja aquilo. E ele deu uma entrevista e ele falou, gente, eu tenho meus filhos, com a Thaís Araújo, né? Ele é casado. Eu tenho meus filhos, e as pessoas acham que eu sou totalmente permissivo, que eu sou bonzinho o tempo todo. Não, pelo contrário, eu sou firme, eu equilibro, eu dou o espaço deles, mas eu coloco regras firmes, porque é isso que o pai e a mãe precisam fazer para preparar o filho. Lógico, ele não estava falando de violência jamais, mas de colocar limites. E eu achei isso interessante, porque ele falou isso, inclusive, sem medo de repente, desconstituir uma imagem, sabe? Ele falou isso e está coberto de razão. É bem o que você está falando. Esse equilíbrio entre um extremo e outro é talvez o ponto ideal, né? É o que a disciplina positiva propõe. É esse caminho do meio. Entendi. Né? Então, a criança pode fazer... E é interessante a gente falar disso, Júlio, porque isso tem sido, às vezes, muito mal entendido, sabe? As pessoas acham que disciplina positiva confunde um pouco com permissividade. Isso. Entende? Isso. E ela é o seguinte, existem regras, né? Só que essas regras, elas são pactuadas. O legal é a criança, o adolescente ajudarem a construir as regras que eles vão seguir. Entendi. Na medida que ajuda a construir, o pacto é mais possível, ele vai fluir. Ele flui com mais facilidade, vai fluir. Legal, entendi. Outra coisa é a questão de você estabelecer margens. E ao invés de focar na punição, que é a educação atual, a gente ainda não pensa. Eu falo a gente porque eu trago essa colocação da Jane Nelsen. Por quê? Porque isso iguala a todos nós, né? Assim. Sim. Então, todos nós, em algum momento, vamos ser autoritários. É um processo, sabe? Não é assim, toma essa regrinha aqui, você vai seguir, vai dar tudo certo. Né? Não existe. A gente vai, a gente desliza, a gente volta. Mas se você tem princípios, assim, que você entende que você deva estabelecer, né? Onde você quer que seu filho chegue, onde você quer ajudá-lo a chegar, né? Porque onde você quer que ele chegue é autoritário, tá vendo? Como que a gente se traz, isso, né? Tá vendo? Onde você quer ajudá-lo a chegar, isso né? O que é valor para sua família? Porque existem valores. Isso. E o adulto é que vai dirigindo isso aí. Vai direcionar. Vai direcionando, né? Então, você quer que seu filho seja uma pessoa empática, você quer que seu filho perceba e contabilize, contribua com pautas sociais. Você quer que seu filho seja um ser humano de bom caráter, não é? É isso. Você quer que o seu filho saiba lidar com a liberdade que ele tiver. Você quer que seu filho... dificílimo. O que é difícil, né?
Então, é preciso que tenha um adulto, e quando a gente fala um educador, um adulto que está educando, que é o educador, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser o professor, pode ser a madrasta, pode ser o padrasto. E aquele adulto que está ali, ele precisa da margem, mas ele precisa da margem com leveza, com suavidade e firmeza ao mesmo tempo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Sabe? E às vezes é difícil as pessoas encontrarem esse ponto, porque o caminho do meio é difícil de encontrar mesmo, porque a gente fica nos dois extremos, ou muito permissivo ou muito autoritário, né? Então, você tem que ter firmeza. A disciplina positiva, ela exige firmeza, mas é firmeza com a leveza necessária, com a delicadeza necessária, com a suavidade necessária. Vocês estão vendo? Eu falei que esse seria um episódio de alto nível. Eu avisei todo mundo, será um episódio com bate-papo de altíssimo nível. Só nessa introdução a gente já percebe isso. Excelente, Irani, muito obrigado. Bom, quando eu conheci a Irani, e aí nós começamos a conversar, e eu fiz o convite para que ela viesse ao podcast, porque eu vi que havia ali um potencial de uma conversa bem interessante. Ela me demonstrou toda a indignação com os números da violência doméstica, violência familiar, não é isso? Contra crianças e adolescentes no nosso país. Números alarmantes, índices altos realmente, um cenário que ainda persiste, apesar dessas mudanças que a gente está comentando, é um cenário que ainda se apresenta no nosso país. Fala um pouquinho desse cenário para a gente, Irani. Olha, é um cenário que ainda mexe muito com a gente, ainda assusta. Sim, assusta, né? Sim. São números que a gente quer ver no zero, né? Porque a gente viu isso sendo construído em outros países, né? A gente vê as histórias de países, a gente citou aí, né, a questão das AMAs, por exemplo. Eu estou falando da sociedade francesa dessa época, mas a gente sabe que essa negligência com a infância, ela é histórica, né? E com a adolescência também, né? A criança era vista como um mini adulto. Para começo de conversa, nem se falava em infância. Não existia, né? O conceito da infância não existia. Esse conceito. E a gente vê que foi sendo construído, né? Você pega países como a própria França, como Dinamarca, como Inglaterra, você vê que eles estão buscando uma infância ser uma fase mais respeitosa, né? De dar à criança autonomia, mas dar margem também. E no Brasil a gente precisa trabalhar isso. Eu trouxe uns dados aqui, Júlio, que eu coletei para o último trabalho que eu fiz, que são dados, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? São dados de 2023. Sim, são recentes, então são números atuais. São 196 notificações diárias de violência contra criança e adolescente, cerca de 200 casos por dia. Notificados. Isso é importante destacar, notificados, porque ainda trabalha-se com a subnotificação. Com a subnotificação. Né? Então, você tem 80% das agressões dentro de casa. Entende? Agressão realizada por quem deveria cuidar e proteger. Quando a gente fala, só antes de você seguir com os números, quando a gente fala em agressão, não estamos falando apenas a física, né? Não, de forma alguma. Até porque, às vezes, pensar só a agressão física é danosa. Hoje sabemos que não. Não. Isso de forma alguma. De forma alguma. E também não estamos presos aí a apenas uma camada da sociedade, ou seja, é só nos níveis, nas camadas mais pobres. Também não, né, Irani? De forma alguma, né? Tem que se quebrar esse estigma também, né? A violência, ela está em todas as camadas sociais. Né? Sim. Todas, né? É uma epidemia de desrespeito com a infância e com a adolescência. Perfeito. Né? Então, a gente entende a visão, o que a gente tem que mudar é essa visão desse outro. Enquanto a gente não olhar para uma criança e um adolescente e ver um sujeito de direitos, porque aquele pai que bate na criança, ele ouve o desaforo do chefe e não bate no chefe. Exatamente. Então, a questão é assim, como eu vou me comportar frente a A e frente a B? Isso. Entende? É uma coisa que é onde você se coloca, como você quer se comportar diante daquele sujeito ali. Inclusive, ele ouve o desaforo do chefe, ele não bate no chefe, aí ele chega em casa e bate na criança. Tá nervoso com o chefe. Isso, exatamente, né? Pelo nervoso com o chefe. Isso. Só seguindo com os dados aqui, a gente eu tenho aqui também os dados do Disque 100, são
no primeiro semestre de 2021... Diz que 100 é o quê? Diz que 100 é um canal de canal denúncia. de denúncia? Sim, é uma das políticas públicas que a gente tem, Ótimo. né? Para pautar, para que a sociedade possa participar disso, e a gente vai chegar aí nessa questão. Então, são 50.098 denúncias no primeiro semestre de 2021. Uhum. Dessas, 40.822 ocorreram dentro da casa da vítima. E a mãe aparece como principal violadora, com 15.285 denúncias, seguida pelo pai, com 5.861, a madrasta por 2.664, outros familiares com 1.636. A sua surpresa, Sim. Eu já esperava, porque é interessante a gente... Por que a mãe? Por que a mãe? Porque é ela que peleja mais. Simples assim. Faz sentido. Entende? Sim. Então, se você assusta, né? Nossa, mas a mãe, né? Porque a figura da mãe, né? Tão santificada, amor incondicional, tem que ter paciência o tempo todo, né? A mãe é comparada à Virgem Maria, a realidade mas a mãe é bem mais dura um ser humano. Nem é mais dura para ela, inclusive. Isso, exatamente. Tá? Porque essa mulher, a gente sabe que não existe equidade de gênero ainda. Sim. E mesmo a mulher que trabalha, que divide as contas, no final do dia ela ainda trabalha muito mais em casa quando o homem trabalha alguma coisa. Sim. Né? Então é claro que essa mulher, por não viver uma situação de equidade, ela está muito mais estressada. Os níveis de estresse parental, eles são absurdamente altos. No caso da mulher, principalmente. Né? Então, a gente vê que a mulher, por estar lidando com um nível de estresse muito alto, né? Ela tem que parir, ela tem que gestar, ela tem que amamentar, ela tem que cuidar, ela tem que educar. Então, fala-se muito em mãe solo, mas em alguma instância toda mãe é solo. Sim. Porque ela fica com a parte mais difícil. Perfeita essa colocação. Entende? Então, é claro que ela vai agredir mais. E a gente vai falar disso. É claro que eu não estou aqui numa postura de defender o agressor, nem normalizando isso de jeito. Só que se a gente não olhar o problema como um todo, a gente não resolve. Isso. Sabe? Ele precisa ser olhado sob o ponto de vista dessa mulher, né? Tá agredindo, por que tá agredindo, o que tá faltando ali, que dor está por trás dessa agressão. Repito, em hipótese alguma isso podia acontecer, mas se a gente não olha o problema de forma holística, não vai resolver. É isso. Excelente. Entende? Não vai resolver. Então, assim, só para fechar, a frequência das violações, né? Mais de 70% ocorriam todos os dias, nessa data aqui. 10 mil a mais de um ano, né? E você tem, assim, consequências muito danosas para essa criança e para esse adolescente. Ansiedade, você tem crises, síndromes, você tem dificuldade de relacionamento, você tem baixa autoestima. Então, imagina uma criança, um adolescente se desenvolvendo com isso aí, né? A sensação de que eu não tenho valia, eu não tenho valor, sabe? Se eu não atendo, né? Se eu apanho tanto... Eu sou um peso, né? Eu sou um peso, eu não tenho jeito, porque as violências psicológicas, né? Tem violência física, a violência psicológica. Então, a criança ouve isso e ela acredita naquilo que o adulto traz. Sim. Porque... ela, como eu falei no início, a criança está fazendo a leitura de mundo, e essa leitura de mundo, ela vai sendo direcionada pelo olhar do pai, pelo olhar da mãe, pelo olhar de quem cuida, pelo olhar do professor. Né? Então, ao deparar, por exemplo, com uma criança que está com alguma dificuldade de aprendizagem, a criança ouvir, mas você é burro, você não aprende. Aquilo para ela é uma verdade. Né? E ela passa a acreditar nisso e ela vai seguir vida fora, achando quantas dores a gente carrega até hoje, por coisa que ouvimos lá, algumas nem consciência delas a gente tem, mas estão delineando o nosso fazer, não tenha dúvida. Pois é realmente complexo, né? É muito complexo. E os números são assustadores. São altos. Então, quando você pensa nesse contingente de pessoas que vai crescer, que vai ter filhos, se quiserem ter, porque ainda bem que hoje se fala isso, né? A pessoa vai ter filho se ela quiser ter filho. E de alguma forma vai reproduzir isso, Júlio. Sim. Entende? Exato. E vai perpetuando aquilo. Então, é claro, eu acho muito importante a gente falar isso,
que existe luz no final do túnel, sabe? Sim. Não é que as Está tudo experiências... perdido. As experiências adversas na infância, elas têm jeito, Sim. né? Mas exige um esforço e tanto, né, Irani? Eu assisti um filme maravilhoso chamado A Menina Silenciosa, que fala de uma grave experiência adversa. A menininha vivia com uma família disfuncional e suja, maltrapilha, enfim. E a mãe vai ganhar mais um bebê e resolve mandar essa menininha para casa de uma prima dela, que tinha um lar mais estruturado, longe, melhor, fazia uma talvez. Viagem para chegar, de talvez uma noite. E essa menina chega lá muito machucada, e ela quase, por isso que o filme chama Menina Silenciosa, ela quase não conversava. Assim, mas a cura, o primeiro banho que ela dá nessa menina, unha suja, roupa suja, o banho foi uma experiência de cura. Era o toque, era a água, sabe? Era a voz baixinha, era o cuidado. E essa menina, no final, você vê ali que a menina silenciosa começa a falar, começa a se ver. Não dá mais começa spoiler. a abraçar. Não dá mais spoiler. Já me interessei pelo filme. Vamos assistir o filme, pessoal. A Menina Silenciosa. A Menina Silenciosa. Vamos procurar. Gostei. Sim. Então, assim, isso para dizer que, né, as experiências adversas, elas ao longo da vida, elas vão ser... a pessoa tem cura, os traumas têm cura. Sim. Né? Mas o ideal é que a gente não precise passar por isso, porque eles vão sendo perpetuados, sabe? De gerações em gerações. Então, por exemplo, eu batia na porta do quarto das minhas filhas para pedir desculpa porque eu tinha gritado com elas. Sim. Eu ouvi grito. Então, uma hora aquilo escapa. Sim. Entende? Você reproduz aquilo. Sim. Hoje, as coisas estão... Quando as minhas filhas nasceram, uma tem 23, outra tem 25, acabou de fazer 26 agora. Então, falava-se muito menos ainda. Hoje, com as redes sociais, naquela época as redes sociais não estavam, né, com tanto destaque assim, né, a coisa não tinha realmente acontecido como acontece hoje. E eu, por exemplo, nem tinha, muita gente nem tinha. E você não tinha tanto acesso, né, a essa discussão como as pessoas têm hoje. Não, sem dúvida. Não. Ela ainda é nichada, claro. A gente ainda, né, mas tá aí nas redes, as coisas estão sendo faladas, a disciplina positiva está sendo falada, né, e o acesso fica mais tranquilo. Então, o que a gente quer é a prevenção e o combate. Agora, para isso, a gente tem que olhar o porquê que essa mãe está batendo, como eu disse. Tem que chegar na causa. Tem que chegar na causa. Por quê? Você não pode, é muito fácil você falar isso para mim, que sou professora, e estou dizendo aqui os erros que eu já cometi, como a Jane Nelson falou que os que ela cometeu. Nós estamos todos, como eu disse, aprendendo e revendo coisas, né? Mas não é fácil mesmo. A maternidade é um exercício de paciência contínua, né? De cansaço, de desgaste. Então, a gente tem até que ter o direito de dizer que não é 100% do tempo que é bom ser mãe. A mãe tem que ter espaço na sociedade para dizer isso. E a paternidade, tá, pessoal? E a paternidade, né? E a paternidade. Em algum momento a gente fica cansado, em algum momento você quer ter um tempo para você, em algum momento... Em algum momento você talvez vá se questionar e tá tudo certo. E tá tudo certo. Né? Nós não estamos aqui atrás de vilões, nós não estamos aqui... Nós estamos aqui atrás de discutir todos os atores que estão aí nessa história. Perfeito. Tem a mãe, tem o pai, tem o Estado, tem a criança. Tem a criança, isso né? aí. Tem o avó, tem o professor, tem uma sociedade extremamente violenta, tem uma cultura que normaliza há séculos a violência parental, isso. Né? Então, isso tudo tem que ser pensado para a gente discutir, falar sobre isso, né? Falando, inclusive, sobre toda essa questão da parentalidade positiva, né? Educação positiva, parentalidade. Disciplina positiva. A disciplina. A gente está falando aí de lei. Isso tudo hoje está sustentado por lei. Sim. Então, existe uma lei que trata esse tema, é isso? Na verdade, a Constituição de 88, ela foi o grande marco legal, porque ela no artigo 277... Como diz o outro, eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava né? lá. 227, desculpa, artigo 227, coloca justamente a criança e o adolescente como sujeito de direito. Isso aí, perfeito. Como indivíduo, isso aí vem o ECA, né, que é a Lei 869, e ela vem, 8069, e ela vem regulamentando isso. O que é ser sujeito de direito? Aí ela vem e regulamenta. Né? Entendi. E agora a gente tem a 14.826, que é a Lei da Parentalidade Positiva, que estabelece que é
responsabilidade do Estado, Uhum. da família, da comunidade e da sociedade Uhum. as causas da criança e da adolescência. Ah, entendi. Então, isso é um marco legal tão importante, Isso. porque você vê que ele vem mexer numa coisa que é cultural no Brasil, que é o pátrio poder. O filho é meu, não se meta. Uhum, sim. Eu falo com ele como eu quiser. É meu Isso. filho. É meu filho. Então agora você pode falar, ô moço, eu até não queria falar nada não, eu queria até ir embora, Até sabe? é seu, mas... Mas assim, eu agora Eu também sou sou obrigada responsável. por lei Isso. a não deixar você bater, judiar, humilhar seu filho igual você está fazendo. Porque Aí entra a nossa campanha, né? Bater não educa. Bater não então não educa. bata nunca e não Nunca. deixe que alguém bata. E nem é só bater, né? Isso, Porque às vezes isso. a palmada é como me disse um amigo outro dia, é a ponta do iceberg, sabe? Isso. Porque existem violências, não tem que dar palmada, Isso. mas existem violências maiores que a palmada. Entende? Sim. Você falar com uma criança, Com consequências você até é maiores. burra. Você Eu não te faz ensinei nada isso 3 certo. vezes. Isso. Você é burra, vou ter que falar Criança quantas de 3 vezes. anos. Presta atenção, de um adolescente de Terrível. 14. Isso. Né? Aquela coisa de pai e mãe que às vezes Uhum. são muito autoritários ou muito permissivos, né? Uhum. Aquela avó que pensa assim, olha, filho do meu filho, já criei meus filhos, eu não vou educar meu neto, é minha Eu filha, não vou me meter ou meu nisso. filho com a minha nora ou com o meu genro, É. mas acontece que nós todos estamos educando uma criança com as nossas atitudes, com as nossas falas, Uhum. com os nossos pensamentos. Aquela avó tem que ter a consciência que quando ela está com o neto, ela é a referência e, portanto, ela está Isso. educando. Ela tá educando. Ainda que não de forma formal, não que ela tome para ela a educação daquela criança. Uhum. Mas todos nós educamos. Nós, professores em sala de aula, né? O pai, a mãe, a madrasta, a namorada do pai. Uhum. Não uma educação formal, mas todos somos exemplos. É E isso. todos podemos lidar com a criança com a gentileza e com a firmeza. Né? Então, imagina o pai que está com uma namorada, e essa namorada é muito grosseira, e o Uhum. pai que está com uma namorada e ela é respeitosa. Sim. Ela também não está dando para essa criança um exemplo de como se deve ser, de como se deve ser tratado e de como Isso. se deve tratar. Isso. Então, todo mundo educa uma É. criança, sabe? Na formalidade, Uhum. né, que são os responsáveis, Isso. e no convívio, no que a gente poderia chamar ali de informalidade, É. né? Mas precisa todo mundo ter consciência desses marcos legais Uhum. e da obrigação de cada um de nós Isso. na defesa da violência, sabe? Porque a palmada, né, o castigo, então outra pauta outro princípio, né, da disciplina positiva é não ter punição, Uhum. né? É porque a gente não pensa em educação sem punição ainda. Uhum. Mas é importante a gente pensar em trazer a criança. De que forma que você poderia ter feito isso? De uma outra maneira. Trazer para uma Né? conscientização que não vai requerer uma punição. E para uma consequência natural. Isso. Né? Isso. Então, assim, eu não quero jantar. Olha, nós temos para jantar isso aqui. Também Uhum. tem isso, também tem isso. Alguma dessas coisas aqui te atende? Porque se não te atender, é o que a gente tem Uhum. aqui em casa. Uhum. Daí a pouco, vamos pôr, 2 horas depois, o menino tá, eu tô com muita fome, blá. Filho, Uhum. você não quis a comida que a gente tinha. Claro que quem não comer vai ficar com fome. Isso. Eu entendo que você esteja com fome, mas aí você vai conscientizando essa criança de maneira firme Uhum. e respeitosa. Porque ela é uma criança, né? Então, não estudou, não tirou nota boa na prova, né? Tomou recuperação. Uhum. Vamos pensar no adolescente ou numa criança maior, né? Antigamente, corta tudo, vai pro castigo, toma isso, toma aquilo, toma brinquedo, sabe? Uhum. A disciplina positiva convida a gente para reflexão com aquela criança. Olha, você estudou, você acha, como é que você se esforçou, Uhum. né? Você fez aquilo que foi pedido, para que você sabe o que precisa para ter nota boa? Você tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papapá. Você fez? Não. E você Então, dá de até que a chance forma? dele te dizer, né? O porquê não, né? Por que não? Isso. Né? Porque tá muito pesado para mim. Você trabalha muito, eu faço para casa sozinho. Uhum. Eu tenho sono. Você manda fazer para casa depois do almoço, e depois do almoço eu fico com sono. Né? Então, assim, tem que fazer o para casa. Agora, se é depois do almoço, talvez não seja meio. Eu, por exemplo, sou produtiva de manhã. Uhum. Deu 6h30, 7 horas, Uhum. minha energia vai abaixando. Uhum. Eu levanto muito cedo,
E deito cedo desde que eu sou criança. Sim. É o meu biorritmo. Isso é individual. Isso é individual. Isso. Então, assim, a disciplina positiva fala sobre isso. Tem um sujeito de direito ali na sua frente. Isso. Você vai dar margem. Uhum. Estudar, a gente não negocia aqui em casa. Agora, Você tem forma... Agora, você produz melhor? Isso. Tá bom. Você tá te dando sono depois do almoço? Então, o que você sugere? O que seria bom? Se ele te der uma solução absurda, seria bom dormir toda tarde e só fazer domingo para casa. Tem coisa que não está no É o direcionamento, você vai direcionando. Olha, não é por aí também. Mas olha, é porque eu tenho muito sono. Então, que horário que você acha que você não teria um sono tão pesado? Quem sabe, talvez se você dormisse 15 minutos, você consegue dormir 20 minutos, meia horinha, pôr o celular para despertar, e aí a gente põe, você acorda, lava o rosto, você acha que fica legal assim? Vamos testar juntos. Né? Porque se não der certo, a criança participou, o adolescente participou. Não funcionou. É isso. Outro dia eu tô fazendo um trabalho com os meus adolescentes em sala sobre a questão das telas, né? Então, nenhum adolescente vai largar o celular, a questão sempre presente. Então, hoje a escola tá lá, tem uma lei que regulamenta, né? Não pode mais usar, essa lei vem nos ajudar muito, porque os marcos legais, eles respondem a necessidades da sociedade. Da sociedade, é isso aí. Né? O legislador tá lá para isso. Nem sempre faz, a gente faz. Isso, mas ele tá lá para isso. A premissa é essa. A premissa é essa. E isso tem ajudado muito a gente, porque hoje a gente tem uma lei e fala com o menino, olha, é uma lei, né? Não sou eu que estou aqui implicando no celular. Isso aí. Mas é muito difícil para eles, né? Então, o que a gente tem feito? O trabalho que eu tenho feito gente, olha, vocês vão ter que se autorregular. Primeiro fizemos um trabalho, eles fizeram, cada um pegou uma rede, vamos falar aí pontos positivos e negativos dessa rede, o outro grupo, e eles têm consciência. Sim. Então, aí no final desse trabalho, olha, vocês têm a consciência total, né, de que as pessoas lá no Vale do Silício, que inventaram esse treco todo aí, os filhos deles não usam celular igual vocês usam não, tá? É só quando cresce, não sei o quê. Isso aí. Toda sorte de porcaria é evitada do lado de lá. Então, se vocês sabem de tudo isso que vocês estão me falando... Por quê? Vocês precisam... Ninguém vai te controlar. A sua mãe, o seu pai, seu tio, sua avó, sua professora. Quando você entrar pro seu quarto, ficar lá debaixo do seu cobertor, vocês é que tem que aprender a se autorregular. E pensar, olha... Isso está me prejudicando, eu sei tudo que isso aqui faz de mal para mim. Deixa eu tentar fazer 1 hora a menos hoje. Isso. Deixa eu tentar, talvez daqui a 2 semanas eu consiga 2 horas. E vocês é que tem que se autorregular. Então essa chamada, porque é isso mesmo. Quem que vai controlar um adolescente? Não vai. Né? Então você tem que conscientizar. Vai criar um desgaste aí gigantesco. E aí eles foram dando sugestões, o que poderiam fazer, né? O que já estão fazendo alguns. Isso você pode fazer com uma criancinha de 2 anos. É isso aí. Essa semana, na minha casa, não se fala palavrão. Não estou dizendo, por favor, eu sempre destaco isso. A gente não está querendo dizer aqui que somos melhores que ninguém. Sim. Estou falando do meu caso. Então, na minha casa não se fala palavrão, não se fala perto da minha filha, de forma nenhuma. Mas ela está lá, na sociedade, na escola, tem os cursinhos que ela faz, as atividades sociais. Você tenta controlar o seu, mas, né? O restante todo, obviamente, não está sob seu controle. Sim. E aí, essa semana, ela soltou uma palavra que nunca foi dita dentro de casa, um palavrão que nunca foi dito, que ela, obviamente, nem sabe o significado, mas ela soltou ele com muita propriedade, assim, a gente conversando, ela soltou ele. E aí eu pensei, depois, né, eu tava pensando, gente, talvez no passado certamente, mas hoje em dia ainda deve acontecer muito. Alguma criança, quando solta uma palavra dessa dentro de algum lar, deve tomar um tapa na boca, uma violência, uma agressão sem tamanho, desmedida para aquilo, que não é a solução de nada nunca. Até porque a criança nem sabe o que ela está falando. E aí, quando ela soltou aquilo ali, eu não repreendi naquele momento de forma nenhuma. A gente continuou a nossa conversa. Era no final da tarde. Quando fomos para a cama à noite, aí eu falei, filha, o papai quer conversar um negócio com você agora. Ela falou, o que é, papai? Aí eu falei, sabe aquela hora que a gente estava conversando? Você lembra que você falou uma palavra estranha que você nunca tinha falado, que o papai nunca falou? Onde você escutou aquela palavra? Aí ela falou, foi uma palavra feia, não foi? Aí eu falei, foi sim, filha. E eu queria entender de onde que veio aquilo, se o papai nunca falou isso. E aí a gente conversou uns 10 minutos.
como um mini adulto, igual você falou. Como um mini adulto. Conversamos e aí ela me disse de onde tinha vindo. Quem tinha sido o amiguinho que num momento na escola fica falando essas coisas, na recreação. E eu achei isso tão mais produtivo do que alguém que porventura vai desferir um tapa na boca de uma criança. Porque esse pai ou essa mãe que der esse tapa não vai saber onde a criança aprendeu, não está corrigindo, não está sendo eficaz em nada, não está ensinando nada, né? Uhum. Quando você traz aquela criança para a conversa, você torna ela parte daquela solução, certamente, espero, o fruto tenha sido muito mais produtivo, né? Mas E, isso na exige verdade, uma reprogramação exige. nossa, né? E, na verdade, você não estava conversando com um mini adulto, porque ela é uma criança. Uhum. Ela não é um mini adulto. É porque é Você tão estava engraçado ver conversando uma com uma criança e você estava no nível dela, você esperou o momento certo, você usou um vocabulário que ela entendeu. Porque quando a gente tem uma boa conversa com uma criança, isso que você falou do mini adulto, vem de uma concepção de que a criança não entende. Então tem que ser um mini adulto para entender. Não, quem entendeu ali foi a criança mesmo, porque ela entende. Tá certo. Verdade, você tem toda razão. Né? Ela entende. Então, quando a gente olha e olha com respeito, né? A criança pequenininha, porque às vezes você olha para uma criança de 2 anos, outra questão que eu acho fundamental, assim, é o conhecimento acerca do que esperar. Porque às vezes uma criança de 2 anos, ela tem um vocabulário bom e ela fala, minha filha com 1 ano e meio falava tudo. Só que fala tudo, mas não entende metade do que falou. Exatamente. Entende? Sim. Assim, às vezes usava palavras, a gente até ri, né? Porque descontextualizado. Aí tem-se a impressão de que aquela pessoa está num nível de maturidade muito superior, mas ela tem 2 anos. Então tem que saber como que o cérebro do adolescente funciona. Como que o cérebro de uma criança funciona. Sim. Né? Então, assim, tem obras escritas maravilhosas sobre isso. Que hoje, assim, você tem obras que são escritas para qualquer leigo entender. Isso. Né? Não é uma leitura técnica. Não é uma leitura técnica. Isso é importante. E a gente precisa ter esses conhecimentos e ter como base o seguinte, ela tem, porque isso que você falou, né? Às vezes a criança, num pai muito autoritário, agressivo, fala um palavrão, fala uma palavra inconveniente, inconveniente, e leva um tapa e sem saber por quê. Por quê? Né? Por quê que tá apanhando? Então, e outra coisa importante, a coisa de ser consequente, né? Assim, as coisas vão ter uma consequência na vida. Filho, você não quis jantar, por isso que você tá com fome. Eu entendo que você esteja com fome, Ação, mas reação, você não quis jantar. Isso. E o que a gente tem hoje é isso, sabe? Você pegou recuperação, você não estudou. Então, como é que a gente pode fazer diferente daqui para frente? Que sugestão que você dá? Então, na hora que a pessoa dá uma sugestão e discute a partir da sugestão que ela deu, sabe? Isso ensina a criança a também ser empático depois. Você está sendo empático. Isso aí. Ela também vai perpetuar isso depois. É isso. Você primeiro se acolhe. E aí depois, vamos conversar. Né? Vamos estabelecer. Os limites aqui em casa são esses. Você tem consciência de que... Então, tem coisa que não tem conversa. A questão da margem, ela é fundamental. E às vezes algumas pessoas acham que disciplinar de forma positiva é não dar margem. Não dá margem, não é isso. E não é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta provocativa. Um pinga-fogo de 1 minuto. Eu sou partidário da educação positiva. Mesmo antes de conhecer isso conceitualmente, já é a minha forma de pensar. A gente sabe que a realidade do Brasil ainda é muita desigualdade. Temos milhões de semi-alfabetizados, milhões de iletrados. Então é um cenário muito difícil do nosso país. Você acredita realmente no potencial de eficácia de ferramentas, métodos e conceitos como esse no nosso país? Acredito, e vou te falar por quê. Primeiro, porque nós temos marcos legais que estão regulamentando isso. Esse é o princípio de tudo importante. Sim. A gente está vendo a construção de políticas públicas, porque sem isso, esse problema não vai ser resolvido. Entende? Sim. Porque você tem que entender a realidade daquela mãe periférica que mora numa comunidade, né? Você tem marcadores sociais que colocam as pessoas em lugares diferentes, né, Ju? Sim. Entende? Sim. Então, a maternidade preta, ela é muito mais difícil do que a maternidade branca. A maternidade pobre,
ela é mais difícil do que a maternidade rica. Não é porque é fácil ser mãe sendo rica. Isso, Né? As não é inerências isso. estão ali. É. Mas ela tem as necessidades básicas todas atendidas. Isso né? faz muita E diferença. muito além das básicas. Isso. Aquela mãe lá periférica, ela às vezes não tem comida para dar. É isso. E aí ela tem que usar, disciplinar com a disciplina positiva. Uhum. Não dá, não vai acontecer. Não vai. Então, Não vai primeiro tem que haver o atendimento de necessidades básicas, sabe? Eu acho que com a barriga vazia é muito mais difícil você respirar, Sim. sabe? É muito mais difícil você dar a pausa que você precisa dar, porque a disciplina Isso. positiva tem vários princípios, nosso tempo é curto para falar tanta coisa, né? Mas um dos princípios é você fazer uma pausa Fazer a pausa. produtiva, Isso. sabe? Filho, olha, eu tô muito nervosa agora, eu vou aqui, eu vou me acalmar, e aí eu volto pra gente conversar, né? Uhum. Uma mãe que tá com o estômago roncando, com adolescentes que estão passando muitas necessidades básicas, privados de necessidades Isso. básicas, Isso. e quase sem sonhos, né, Ju? Uhum. Tem Sim, isso, porque eles né? desabam, desmoronam. Assim, é muito complicado falar em disciplina positiva Mas você... com essa mãe. Mas eu a sua acho resposta que... é sim. Eu confio acredito. e acredito. Por quê? Porque a gente está tendo marcadores, Uhum. né? A gente tem muitas instituições falando isso, a gente tem muitos professores falando isso. Você me perguntou, já chegou na escola? Uhum. Não chegou. Não chegou. A nossa escola ainda é um espaço autoritário. Sim. A escola convencional, né? Uhum. São cadeiras enfileiradas, um professor lá na frente. Sim. É esse o formato. Isso. Dando aula, só que já está se discutindo isso. Um dos caminhos sabe, pais e professores se juntarem para estudar a disciplina positiva. Acho que as escolas precisam abrir espaço para que essas discussões ocorram entre esses dois grupos. Isso é muito importante. Né? Os pais e professores juntos estudarem e aprenderem sobre isso. A escola tem que abrir espaço, mas os pais também têm que se interessar por aquilo. Mas a escola abrindo espaço, ela pode orquestrar. Ela possibilita né? isso, ela mas pode não orquestrar, necessariamente ela o pai... pode chamar. Porque a gente vai em reunião de pais e a gente vê a quantidade de pais que ainda estão ali pouco. Mas totalmente olha, Júlio, desinteressados ou estão ali obrigados. Mas talvez porque a pauta não seja interessante. Aí sim, pode ser. Às vezes não tá esteja lá, bem você fica construída. lá, ouvindo as coisas da escola, ouvindo às vezes coisas que não são interessantes para os pais. Na hora que ele perceber, né, que aquilo ali vai modificar a relação dele com os filhos, que a família dele vai se tornar um lugar mais feliz. A tendência é que desperte o interesse. A tendência é que... Porque todo pai quer ser bom pai. É isso. A não ser aquele que é doente. Aí. Né? Esse não está na nossa conversa aqui. Ele tem que ser atendido ali de outra instância, né? Isso aí. Mas, assim, de alguma maneira, assim, eu vejo muito, as pessoas chegam para mim e falam, nossa, eu gritei com meu filho, nossa, choram, sabe? Porque faz e depois não quer fazer, eu falo por mim. Todas as vezes que eu errei e erro com as minhas filhas, porque a gente vai errar, a gente quer consertar aquilo ali. Perfeito. A gente não se sente feliz, né? Então, eu acho que se o pai é convidado a conhecer princípios que vão ajudá-lo a ser um pai melhor, a família dele tá mais feliz, a não ter briga, a não ter grito, a não ter tristeza, a não ter menino trancado dentro do quarto. Isso. Sabe? Isso. Todo mundo vai querer. Então, eu acho eu acredito, porque eu acredito na disciplina positiva como um caminho do meio maravilhoso. Né? A gente está aprendendo, a gente está aprendendo teoricamente, a gente está aprendendo a praticar, né? Não tem visita nobre aqui, tem um aprendiz aqui, tá? É nesse lugar que a gente tem que se colocar, né? Como pai, como professor, porque os meninos ensinam muito pra gente mesmo. Então, eu acredito, e a gente vê que já tem um Estado de olho nisso, Júlio, sabe? Então, se o Estado está de olho, é porque alguma necessidade emergiu da sociedade em que ele está, que tá ali, né? E essa discussão, ela tende a aumentar, as pessoas tendem a fazer mais trocas, né? Então, assim, eu vejo que as escolas e as famílias, elas são a base mesmo. Elas são construtos de uma sociedade mais saudável ou não. E anseiam, inclusive, por essas
mudanças conceituais que estão Sim, chegando. mas estão muito perdidas frente a esse novo que está aí, a essa Sim. criança que está nessa sociedade, como a gente colocou, e se mostra também de uma maneira muito diferente. O menino com 8 meses de idade está lá com o celular na mão. Meu Deus. E você vê isso em restaurante o todo tempo dia. todo. O tempo todo. Toda hora. Restaurante, Todo o mundo tempo calado, todo. cada um com seu celular. Horrível. Ou às vezes os adultos Horrível de se ver conversando isso. e entregam o celular para a criança dar sossego. Isso. Então, assim, não estamos aqui para julgar. Isso. Dos pressupostos da disciplina positiva é o não julgamento. É o não julgamento. Né? Isso. Nem da criança, tem que ser bom para todo mundo. Mas, por Aquele favor, pai, façam aquela o seu mãe- auto-julgamento. Sim, mas Por aquele favor. pai e aquela mãe também estão precisando de recursos, Aham. porque não tá bom para eles também não, tá? Eles estão precisando de recursos, Também não estão Eles satisfeitos estão com aquilo, precisando né, Irani? nem estão satisfeitos de lidar, às vezes com uma rotina estressante fora de casa e chegar e não dar conta de resolver aquelas questões ali com aquelas crianças e adolescentes, e tá todo mundo triste, todo mundo cansado, todo mundo estressado, Todo mundo no limite. todo mundo no limite. É. Então, se você consegue algo que te auxilie, né, a tornar o seu lar um lugar mais feliz, o seu filho mais feliz, você mais feliz, uma maternidade, uma paternidade mais felizes, isso é bom para todo mundo, né? Só se tem a ganhar Só com se isso. tem a ganhar com isso. Então, assim, que as pessoas comprem as obras, né? Que leiam, que façam grupos de pais na escola, fora da escola, para conhecer. Os pais que estiverem nos assistindo, que procurem a escola e conversem sobre isso. Chega no orientador da escola, na pedagoga, e pergunte, olha, eu vi lá num podcast sobre isso. Tem isso aqui na escola? Como é que é isso? Isso, como é que é faz, isso? Né? Como que a gente faz para saber mais, Isso. para conhecer? Porque a escola só tem a ganhar, a família só tem a ganhar. A tendência de muitas famílias tem sido delegar a educação para a escola, porque não está dando conta de Sim. disciplinar os filhos, Sim. né? E tem que disciplinar, só que de Uhum. uma forma positiva, de uma forma afetuosa, de uma forma respeitosa, de uma Perfeito. forma firme e gentil. Excelente, excelente. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço. Eu te avisei no começo que passa rápido. Que passa rápido. Já acabou? Já acabou. Excelente. A mensagem está muito clara. Nos faz refletir muito, não é? Nos faz refletir, nos faz pensar, não só na nossa responsabilidade, na parcela que temos isso tudo, mas em toda a sociedade. Como a gente falou agora, procure o pedagogo da escola, converse, abra as portas para essa comunicação. No condomínio, né? As Isso, famílias ali, isso, vamos ler isso um aí. capítulo aqui, vamos discutir. Vamos entender um pouco mais disso. E essa roda de pais, né? Roda de professores é muito bacana, porque ela humaniza, né? Isso. Você vê que o erro que você está cometendo não é uma dor só sua. Não é só o outro isso também. aí, o outro também. Né? Então, como que a gente vai fazer junto? A grande maioria dos pais quer o melhor para os filhos. Aquele que não Perfeito. quer, como a gente disse, tem alguma coisa errada com Em ele, outra né? instância. Mas a às gente vai vezes não cuidar sabe disso. o caminho e está sofrendo, fazendo sofrer, e a disciplina positiva vem, né, auxiliar. Então, eu acho que à medida que os pais estiverem relacionando aí, né, a temática do nosso podcast, à medida que os pais tiverem conhecimento de caminhos não violentos, que funcionam, né, não punitivos, respeitosos, gentis e firmes, a violência tende a diminuir, porque se encontra caminhos não violentos para resolver os conflitos que inevitavelmente vão acontecer numa família. É a busca por né? aquele índice zero que você falou. É o sonho, né? É o sonho. É o sonho, a gente pode. Querido, muito obrigado. Eu que Foi agradeço. Muito Eu que obrigado. agradeço, Júlio. Bem, assim a gente chega ao final do episódio 9, em que contamos com a participação da educadora parental Irani Rodrigues. Não é participação nobre, é uma aprendiz. Falando sobre um tema fundamental, que é a violência familiar contra crianças e adolescentes. Bom, a verdade é que os temas sensíveis são aqueles que realmente precisam de discussão. A gente precisa que as mídias, as redes sociais, que elas coloquem essas pautas em debate. Fechar os olhos não é a solução. A mudança só começa de fato quando a gente age. Nós não podemos silenciar. Por isso tudo, o Entre Pais Podcast está lançando hoje a campanha Bater Não Educa. O objetivo é fortalecer entre os nossos espectadores essa conscientização. Não bata nunca. Não permita que alguém bata. Nunca. Você que usa as redes sociais, lance essa hashtag. Quando você for postar alguma coisa, coloque a hashtag Bater Não Educa. É uma forma que a gente tem de divulgar essa campanha. Agradeço a todos que assistiram esse bate-papo. Vou deixar a nossa convidada, querida Irani, fazer o encerramento dela. Continue conosco. Não se esqueçam,
se inscrevam lá no canal no YouTube, deixem lá o seu like, ativem as notificações. Tudo isso nos leva lá para cima. Obrigado a todos, um grande abraço. Nos vemos no episódio 10. Irani, muito obrigado. De nada, eu queria dizer que a gente fez uma prévia muito breve aqui do que é a disciplina positiva, a educação positiva, e eu convido os pais a buscarem essas ferramentas que a disciplina positiva oferece para que tenham ali uma convivência familiar mais rica, mais feliz, né? Perfeito. E melhor para todos os membros da família e para as futuras gerações, para essa e para as futuras gerações. E quem quiser se aprofundar mais no tema, a Irani tem uma rede social que ela está até decidida agora ela até sorriu, ela precisa dar um up na rede, ela está trabalhando nisso, mas qualquer coisa vocês podem entrar em contato conosco aqui nos comentários e a gente repassa para a Irani, ela pode dar mais esclarecimentos, orientações, não é isso, Irani? Claro, referências bibliográficas, com prazer. É só nos procurar ali no YouTube, deixa seu comentário que a gente repassa para a Irani. Um grande abraço a todos e até o episódio 10. Tchau, pessoal.